Muito bem, vamos aprender hoje a fazer referências de artigos de revistas ou jornais, certo? Lembrando que nós estamos falando de jornal muito mais no sentido acadêmico do que no sentido popular, porque uma revista acadêmica também é considerado um journal. E é nessa perspectiva que a gente tem a ABNT estabelecendo a normativa para citação de artigos de revistas ou jornais, certo? Eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves, nós estamos desvendando aí o capítulo das referências no padrão ABNT. E o que precisa constar na referência de um artigo de revista? Primeiro, os autores do artigo. Daquela mesma forma que nós já aprendemos. Sobrenome, ano, página, certo? Tudo isso vai ser validado, mas tem uma ordem correta. Se você colocou lá, sei lá, Gonçalves, 2018, página 20, você agora terá que fazer a referência completa desse artigo. Então vai aparecer Gonçalves, Jonas Rodrigo, o nome do artigo, depois o nome da revista. Repare que é o nome da revista, o nome do periódico, o nome do journal que vem em negrito ou itálico. A gente aqui está adotando o negrito, certo? Não é o título do artigo, mas sim o título da revista, o nome da revista. Muito bem. Local de publicação, editor, indicação do volume, indicação do número ou fascículo, indicação de página inicial e final do artigo e data. Então, você observa que você tendo o que vamos dizer aqui, eleger como é obrigatório, os autores do artigo, o nome do artigo, o nome da revista, o ano de publicação, essas outras informações, volume, número, edição, elas estarão. Cada revista vai ter uma particularidade de fazer a disposição delas. Vejamos aí o primeiro exemplo, que aparece na sua tela. Artigo de um autor. Então, Gonçalves, Jonas Rodrigo. Certo, faz de conta que você leu esse artigo, utilizou no seu trabalho e você vai fazer a citação. O título desse meu artigo é A Lógica do Poder, a Heteronormatividade e o Racismo, o epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de vulnerabilidade. Então esse é o título do meu artigo. Esse artigo foi publicado em que periódico? Numa revista com qualis chamada Revista JRG de Estudos Acadêmicos. Ok. Então repare. O nome do autor é como se fosse o livro. Então é sobrenome, depois o nome. Depois vem ponto final, o nome do artigo, o título do artigo. O nome da revista que vem em negrito. Aí lá na revista, quando a gente baixou o PDF desse artigo, estava assim, no rodapé, ano 1, volume 1, número 2. Beleza? Vírgula 2018. A última informação é sempre o ano, mesmo que a revista disponha de uma forma diferente. É assim que você faz a citação de um artigo de apenas um autor no padrão ABNT. Tá joia? Vamos agora aprender a fazer uma citação de um artigo com até 3 autores, certo? É aí o número 5.2. Nós estamos usando como exemplo o meu livro chamado Manual de Artigo de Revisão de Literatura, pela editora Processos. Em especial, eu estou usando a segunda edição de 2020. Muito bem. Então tá lá, Regis, Arthur H.P. Então, o primeiro autor desse artigo é o Arthur Henrique de Pontes Regis. Muito bem, vem o último sobrenome, seguido do nome. A ABNT manda você colocar os nomes por extenso, todos os nomes próprios. Mas neste artigo, os autores publicaram com a abreviação
do nome do Arthur. Então você precisa respeitar a forma como foi publicada no artigo. Por isso que aí está assim, Arthur H.P. Regis, certo? Repare que do sobrenome Regis para o nome Arthur tem uma vírgula. No entanto, depois do P, que abrevia Pontes, tem ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula separa os autores. Aí vem o segundo autor, que sou eu, Gonçalves Jonas Rodrigo. Aí repare, ó, do Gonçalves para o Jonas Rodrigo, vem só uma vírgula, certo? Separando o último nome dos demais. Depois ponto e vírgula, por quê? Porque tem um terceiro autor, que é o Marcos Vinícius Barbosa Siqueira. Então vem Siqueira primeiro, que é o último nome, em caixa alta, vírgula, Marcos Vinícius Barbosa, certo? Lembrando que esse artigo foi publicado em 2018, ok? Então vamos lá. Como que você citaria isso aqui no sistema AutorData, um parágrafo deste artigo, um parágrafo dos autores deste artigo, Regis Gonçalves Siqueira? Apareceria lá no desenvolvimento do seu trabalho assim, ó. Abre parênteses. Regis, ponto e vírgula, Gonçalves, ponto e vírgula, Siqueira, vírgula, 2018, vírgula, P, pontinho, a página que você extraiu a citação. Fecha parêntese. Lembrando que Regis, Gonçalves e Siqueira apareceriam em caixa alta lá. Entendeu a diferença? Lá no meio do trabalho, que é onde você faz ou uma paráfrase ou uma citação direta, lá nós chamamos esse parêntese de referenciação. Aqui não, aqui nesta aula você está aprendendo a fazer o capítulo das referências, certo? Todas aquelas referenciações do trabalho precisam bater com o capítulo das referências. Uma das primeiras coisas que uma revista faz quando recebe um artigo, ou que um orientador faz quando recebe um trabalho para corrigir de um aluno, é ver se todos aqueles sobrenomes, ano e página citados entre parênteses, têm a obra completa no capítulo das referências. Tudo bem? Então vamos lá. Regis, Arthur HP, Gonçalves, Jonas Rodrigo, Siqueira, Marcos Vinícius Barbosa. Aí vem, ó, da necessidade de políticas públicas brasileiras efetivas para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica ELA. Vem depois dos autores e não é em negrito nem em itálico. O que é isso? É o título. Então, da necessidade de políticas públicas até ela é o tema, o título do nosso artigo. Meu, do Arthur e do Marcos Vinícius, certo? Aí vem, ó, Revista JRG de Estudos Acadêmicos, aquela revista com quais que eu já mencionei. O nome da revista é que vem em destaque. Ano 1, volume 1, número 2, 2018. Essas informações foram extraídas do rodapé do PDF da revista. Tá joia? Vamos supor que você está utilizando um artigo em que você tenha mais de 3 autores, ou seja, tenha 4 ou mais autores. Aí aparece assim, ó. Você vai pegar qual é o primeiro nome que aparece lá. Aí lá nesse artigo estava o meu nome primeiro, Gonçalves Jonas Rodrigo. Aí aparece essa expressão em latim, ó, et al. Et al significa e outros. Não é em inglês não, at all, tá vendo que só tem um L, tá? É et al, do latim, significa e outros. Laboratório de estrutura da dissertação técnica em sala de aula sobre violência no campo. Repare que nós temos aí, olha, o título deste artigo, certo? Que falava sobre violência no campo. É artigo que eu elaborei em coautoria com alunos de graduação. Muito bem. O nome da revista, Revista JRG de Estudos Acadêmicos, é o nome que vem em negrito. Ano 1, volume 1, número 1, 2018. Tá joia? Artigo não assinado, sem nome do autor, de autor. Esse não pode ser usado para um trabalho acadêmico. Eu estou colocando aqui porque a BNT contempla.
mas para fins de fazer. É porque a BNT ela também atinge outros tipos de produção, não só as produções como essa que nós estamos aprendendo a fazer artigo, né? Artigo acadêmico. Para artigo acadêmico, você sempre tem que ter um artigo com autor, com todas as informações, tá certo? Mas aí, ó, veja o que aconteceu. Colocou em maiúsculo a primeira palavra principal do título para referenciar, certo? Eu nem vou entrar no mérito, porque vocês não poderão ter num trabalho acadêmico ou científico o modelo 5.4. 5.5. Artigo de jornal assinado. Então vamos lá. Leila Diniz é o nome da autora, então Diniz, vírgula Leila. Aí olha só, ela mesma escreveu o artigo Leila Diniz, uma mulher solar. Ela é uma entrevista concedida ao Pasquim. Então tá lá, Almanac Pasquim, que é o nome do jornal, o nome da revista, o nome, enfim, do principal. Rio de Janeiro, número especial, tá vendo? Vem todas as informações que estavam lá no cabeçalho no rodapé. Seguida, sempre fechando com o ano, certo? Por quê? Porque as pessoas localizariam esta publicação lá no meio do trabalho assim, ó, Diniz, 1982, entre parênteses. Tá joia? Vê se tem dúvida, vê se está tudo bem até aqui. Artigo de jornal não assinado, sem nome de autor. Vocês sabem que vocês também não vão poder utilizar este, né? Mas é a mesma informação, a BNT contempla. Então, ó, como mesma forma daquele outro, né? Você tem o começo do título em destaque, tá certo? Aqui é a própria redação, no caso, que publicou lá do O Globo, no Rio de Janeiro. Tá joia? Mas vocês também vão desconsiderar o modelo 5.6. Publicações periódicas, eu vou falar numa outra aula. Eu queria retomar aqui algo importante que envolve aqui os exemplos 5.1, 5.2 e 5.3. São os exemplos que vocês irão se deter para fazer esse trabalho, certo? Que é quando você tem um artigo de um autor só, artigo de até 3 autores e artigo com mais de 3 autores. Eu espero que tenha ficado claro. Desejo a todos uma boa compreensão e até o nosso próximo encontro. Um abraço.